Seja bem-vindo a esse vídeo, faz parte de um conjunto de aulas que estou dando sobre missão urbana para os alunos do Seminário Presbiteriano. E você pode participar aí, e seja bem-vindo. O link está disponibilizado no YouTube exatamente para isso, para aqueles que querem estudar o assunto. Se você for abençoado aí com conteúdo e quiser também compartilhar com outra pessoa, esse conteúdo certamente se abençoa. Você pode abençoar outra pessoa. Se você se lembrar de alguém e quiser fazê-lo, por gentileza, compartilhe isso. Isso é muito importante, porque a gente multiplica, a gente potencializa a comunicação. E essa é a última aula do curso, e por isso, para mim, ela se reveste de um significado muito profundo, porque eu quero falar um pouquinho sobre é, o, a importância da eclesiologia na formação de um alicerce para a cidade. O que pode sustentar uma cidade? Como a igreja pode abençoar a cidade? E como é que nós podemos trabalhar isso? E eu acho curioso porque toda essa reflexão que eu vou fazer, ela está baseada num texto que aparentemente tinha nada a ver com cidade. É o texto de Jeremias 29, porque os judeus foram exilados e eles se gabavam, Salmo 137 eles falam disso, né? De que os babilônios pediam para que eles tocassem as harpas, mas eles decidiram pendurar as harpas no salgueiro, né? Por quê? Porque a Babilônia era tudo de mal que poderia existir, né? Era oposição ao povo de Deus, foi que destruiu o templo de Jerusalém, que arrebentou com as famílias e destroçou a história judaica naqueles dias. Então, obviamente, aquele povo não olhava para a Babilônia com simpatia. E Deus manda uma carta em Jeremias capítulo 29, aos exilados que ele diz, eu mesmo deportei para Jerusalém, né? E faz algumas recomendações sobre qual deveria ser o comportamento do povo dele na Babilônia. E lembre-se, Babilônia não é a Jerusalém amada. Babilônia é o oposto de Jerusalém. É a cidade do ódio, a cidade da vingança. Tanto é que nas escrituras sagradas, a Babilônia ela é paradigmática em Isaías 14, 15, Apocalipse 17 e 18. Ela é o paradigma, né? Ela é paradigma de tudo que existe de ruim numa cidade, né? Então, apesar disso, Deus tem uma proposta, né? Proposta de Deus para a cidade. E ele encoraja o povo dele a olhar para essa cidade com o olhar que ele tinha para a cidade e abençoar a cidade da Babilônia. Isso me desafia tremendamente, né? Tremendamente. Deus olhando para a cidade da Babilônia e dando missão ao seu povo para que eles tivessem um olhar para a cidade. Então, meus queridos irmãos, eu queria começar perguntando o que pode sustentar a cidade, como criar esse alicerce. E a primeira coisa que eu acho interessante no texto de Jeremias 29 é que Deus dá ao povo um senso de missão. Então, a primeira coisa que nós precisamos recuperar é esse senso de missão, esse senso, a razão da gente existir nesse ambiente, nesse lugar onde nós estamos. É olhar para a cidade onde nós estamos, entendendo que nós somos enviados por Deus e nós estamos nessa cidade, nesse determinado momento da história, porque Deus queria que nós estivéssemos ali. Não, Deus não tinha nenhum outro projeto para nós, Ele nos quis ali e Ele nos colocou ali. Olha como é que Deus faz. Ele, logo de cara, Jeremias capítulo 29, versículo 4, o profeta Jeremias vai dizer de uma forma muito interessante, muito relevante aos exilados que eu mesmo deportei, diz aí, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus está dizendo assim, olha, vocês estão na Babilônia porque eu deportei vocês para aí. Eu quis que vocês fossem. Isso é propósito meu. Isso tem a ver com o meu plano. Então, vocês estão aí porque eu quero que vocês estejam aí. Isso aconteceu com Jerusalém. A igreja de Jerusalém, Jesus tinha dito, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas a igreja de Jerusalém cresceu muito e o povo ficou acomodado. Então,
Atos capítulo 8, versículo 1 diz: naqueles dias, Herodes moveu violenta perseguição sobre a igreja. E todos foram dispersos, exceto os apóstolos, e eles iam pregando o evangelho. Dentre esses todos, está ali um diácono. Ele não tinha um chamado para a pregação, ele tinha chamado para o diaconato, ele tinha sido eleito e ordenado para o diaconato. Entretanto, Deus o coloca na linha de frente agora para ser evangelista. Ele vai se tornar esse evangelista arrojado que chega em Samaria pregando o evangelho ousadamente. Você está entendendo? Eu acho que um dos grandes problemas da gente é que a gente não consegue entender que nós somos um povo de Deus, colocados num contexto específico, com uma missão específica. E Deus agora dá àquele povo um senso de missão. Para podermos estruturar o nosso ministério numa determinada cidade, nós precisamos entender que nós estamos ali não por causa de nenhuma perseguição, mesmo que tenhamos sido perseguidos, levados ali para isso, não porque estamos fugindo de qualquer coisa, mesmo que estejamos debaixo de oposição e violência, mas nós estamos ali, antes de mais nada, porque nós estamos nas mãos de um Deus que tem um plano para nós e Deus nos envia para fazermos a obra dele, onde quer que a gente vai, né? Então, a igreja precisava de um senso de missão. Então, para a igreja alicerçar espiritualmente a cidade, Deus lembra aquela igreja que está exilada aos exilados que eu mesmo deportei. Isso tem a ver comigo. Eu os enviei para aí. Vocês estão aí porque eu quero que vocês estejam. A segunda coisa que Deus vai fazer é o seguinte: Deus ordena ao seu povo, ali em Jeremias 29, uma outra coisa, que eu acho que é fantástico, esse alicerce para a cidade, porque ele fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Que mensagem interessante, não? Mensagem ecológica. Plantai pomares e comei do seu fruto. Gente, desfrute da cidade onde você está. Eu tenho percebido que os missionários, de forma muito particular, e os plantadores de igrejas, os que são designados para campos, assim, muito, às vezes distantes e solitários, eles tendem a se sentirem vitimizados por estarem naquele ambiente rural ou simples, né? E eles perdem a capacidade de verem a graça de Deus ali. Eu lembro do pastor Jonathan, quando foi designado pela sua denominação para vir aqui para o norte de Goiás, a direção que hoje é Tocantins, e ele falando num congresso, ele diz assim: rapaz, eu lembro com muita saudade da amabilidade daquele pessoal, da simplicidade daquela vida, dos rios gostosos que nós nadávamos, dos peixes que nós pegávamos e comíamos, das caças silvestres que nós comíamos. Então, ele assim, ele fala, já viu que missionário gosta sempre de colocar a fotografia pior que existe? A pior fotografia, né? Se você quiser, meu querido irmão, encontrar fotografia de gente abandonada, menino catarrento aqui na periferia de Anápolis, você vai achar, é só procurar. Você vai encontrar casebres. Então, assim, essas fotografias assim para te despertar dor e compaixão, ou para que as pessoas se sintam assim convidadas a participar do projeto deles, às vezes não traduz a verdade, porque Deus diz aqui para o pessoal: eu quero que vocês plantem pomares e quero que vocês comam do fruto dessa cidade. É para desfrutar da cidade que vocês, do ambiente onde vocês estão. É isso aí. Terceira coisa, Deus diz para aquele pessoal que ele precisava de um envolvimento solidário, porque ele fala assim: edificai casas e habitai nelas. Olha aí. Era para construir casas. Quem constrói uma casa é porque está solidificado naquele lugar ali. Quando eu vim para cá, para pastorear Anápolis, em 2003, aconteceu uma cena interessante, porque eu vim, eu tinha um dinheiro para poder comprar, estava chegando nos Estados Unidos, estava em dólar, naquela época o dólar estava valorizado demais, né? E eu cheguei aqui para comprar uma casa. E os presbíteros da minha igreja ficaram muito satisfeitos porque eu comprei a casa, porque na cabeça deles era o seguinte: se ele comprou a casa aqui, ele vai ficar aqui, né? A Sara até riu disso, ela disse: mas nós temos casa em outros lugares e nem por isso estamos morando em outros lugares, né? Mas nós compramos nossa casa assim. Quem constrói uma casa, construir casa da ideia de estabilidade, né? De um envolvimento comunitário. Você é parte daquilo ali. Você não é uma pessoa que aluga e você vai viver alugar. Pode viver de aluguel, não tem problema nenhum, não. Não é disso que eu estou falando. Mas estou falando da gente ter solidez,
Um dos grandes problemas de missionários e plantação de igreja é que as pessoas vão por muito pouco tempo. Eles não estão entendendo o projeto de Deus para eles ali naquele ambiente onde eles estão. A média de permanência dos missionários nos campos estrangeiros hoje é assustadora. Ela não chega a 2 anos, tá? Das agências missionárias que saem do Brasil, né? Eles não chegam a ficar 2 anos fora do Brasil, né? E o texto, no entanto, está dizendo construam casas, né? Outra coisa bonita que eles falam aqui, Deus leva o pessoal a ter uma participação política de cidadania, porque fala assim, busque a paz, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus está dizendo para o povo, olha, eu quero que vocês busquem a paz da cidade. Buscar a paz é muito interessante. Por quê? Porque a gente faz muita confusão entre ser pacifistas e sermos pacificadores. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Ele não diz bem-aventurados os pacifistas, né? Apesar de que ser pacifista é uma coisa boa. Mas qual é a diferença entre o pacifista e o pacificador? O pacifista é aquele que não briga, aquele que é calmo, que é tranquilo, né? O pacificador, ele é um agente para provocar a paz. É disso que Deus está falando. Procurai a paz da cidade. Não apenas não façam arruaça, criem problemas na cidade, mas vocês procurem a paz da cidade. Ajudem nessa caminhada, né? Nessa cidadania, em ter uma cidade onde haja paz. E o que é interessante, porque quando você fala da paz de Jerusalém, buscar a paz de Jerusalém, orar pela paz de Jerusalém, no Salmo 122, está tudo ok. Mas aqui ele não está orando pela paz e nem está levando o seu povo a procurar a paz de Jerusalém. Está falando de procurar a paz da Babilônia, né? E é curioso porque ele usa um termo aqui, ele disse, porque na sua paz, vós tereis paz. Então, da sua paz, na paz da cidade, algo coletivo, nós teremos paz, uma paz individual, na nossa família, né? Então, assim, quando a cidade está bem, como um todo, isso redunda também no benefício pessoal para você. E é muito interessante, cidades onde o ambiente é de paz, de pouca violência, nós como família somos abençoados também. E Deus está falando ao povo aqui que é para criar esse alicerce, ajudar nesse alicerce, na formação desse alicerce aí. Uma outra coisa que Deus vai falar nesse texto aqui, e é muito interessante e significativo, diz, orai pela paz, orai pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Deus está dizendo, ore pela paz. É uma oração. Aqui é interessante, levem a realidade da sua cidade, da violência da sua cidade a Deus. Busque isso na sua cidade. E isso, meus queridos, para mim é um grande desafio, pessoalmente, porque eu fico me perguntando quantas vezes eu oro pela paz da cidade, da minha cidade, da cidade na qual eu estou morando e sou adequado, e nem é Babilônia. Eu não estou na Babilônia. Mas Deus está dizendo para orar por aquela paz, por aquela cidade, porque na paz da cidade nós teríamos paz, mas era necessário orar. Aí o Lincoln vai desenvolver uma coisa que eu achei fantástica no livro dele, Cidade de Deus, Cidade de Satanás. Ele vai desenvolver uma liturgia de oração para a cidade. E eu acho fantástico esse ponto. Primeira coisa, ele diz, nós precisamos orar pela segurança da cidade. Nós precisamos orar pela segurança. Exatamente o que o texto de Jeremias vai falar aqui. Ore pela segurança da cidade, né? Segundo, ore pelos prisioneiros. Ele vai citar o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 13, que fala, ore por aqueles que estão em prisão, como se prisioneiros com ele. Essa empatia com os que estão em prisão. Algumas pessoas entendem que Pedro estivesse falando dos cristãos que estavam na cadeia, sofrendo por causa da perseguição religiosa. Muito provavelmente isso é verdade, mas isso não tira também a compreensão nossa de que nós precisamos orar pelos prisioneiros. Muitas vezes nós olhamos os prisioneiros como pessoas que merecem juízo e não como pessoas que merecem compaixão. Por isso que o ministério, a capelania de cadeias, ela é tão pouco exercitada por nós. E nós precisamos ter compaixão por aqueles que também
mesmo por aqueles que feriram a sociedade, feriram pessoas, lesaram pessoas, mesmo por essas pessoas, a Bíblia nos encoraja a orar por elas. A outra coisa que a Bíblia nos diz é que nós devemos orar pelas autoridades, né? Orar pelo sistema judiciário, pelo sistema executivo, pelo sistema prisional, pela polícia. E o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4, é maravilhoso sobre isso. Ele diz assim: antes de tudo, isso me chama a atenção. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, Paulo está dizendo, antes de qualquer coisa, eu exorto você, Timóteo, que você use a prática de súplicas. Essa palavra prática, ela é muito importante para nós, porque não é uma coisa filosófica, é uma coisa prática, cotidiana. Use a prática. É para praticar, é para colocar em ação, né? Use a prática das súplicas. Súplicas é um termo bem forte na oração, porque súplica é a oração com lágrimas. É aquela oração visceral, aquela oração que vem lá das entranhas. Paulo está dizendo a Timóteo, ó, use a prática desse choro pelas autoridades, né? Ele diz assim, aí ele fala das orações, das intercessões, das ações de graça em favor de todos os homens, orar pela cidade, e de todos, dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. É orar por pessoas que exercem autoridade. Para quê? E aí é o objetivo da oração. Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Orar, meus queridos, é fundamental para que também o evangelho chegue no coração dos pecadores, para que os homens sejam alcançados pela graça de Deus. E isto é bom e aceitável diante do Senhor. Então, Paulo encoraja Timóteo a orar pelas autoridades, orar pela polícia, né? Orar pelo sistema legislativo, orar pelo sistema executivo, judiciário, né? Nós precisamos orar pelos nossos tribunais. Que desafio tremendo que nós temos, né? Então precisamos orar por isso aí, né? Para que esse sistema judicial seja imparcial, seja justo, né? Mas a Bíblia também nos encoraja, e aí continua ainda a linha de pensamento do Lincoln. Ele diz que Deus também nos encoraja a orar pela ordem econômica. E isso é bom, né? Interessante. O Salmo 122. Aí uma oração por Jerusalém, mas isso se aplica também a todas as igrejas e a todas as cidades onde nós estamos, né? Então, no Salmo 122, nós vamos encontrar essa oração por Jerusalém. E ele fala assim, orai pela paz de Jerusalém, Salmo 122, 6, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Meus queridos irmãos, nós precisamos orar por prosperidade. Prosperidade da nossa sociedade. É muito difícil quando você vive num ambiente de pobreza, um ambiente de escassez, onde falta todas as coisas. Existem países e regiões onde a pobreza é alguma coisa terrível. E a Bíblia nos encoraja a orar por prosperidade, até pelos palácios, para que sejam prósperos aqueles que amam o Senhor, né? Então nós precisamos orar por isso aí. Agora o Salmo 144, versículo 13 e 14, ele faz uma oração muito específica. Ele fala assim, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezena de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja ruptura nem mau sucesso, nem haja gritos de lamento em nossas praças. Olha que oração bonita. Essa é uma oração para a gente poder ensinar a igreja a fazer, né? Ore para que os campos produzam, que a lavoura vai bem. Que bênção termos no Brasil uma economia tão pujante, né? Na agropecuária. Que bom saber que somos o maior produtor do mundo de soja, que estamos aí competindo já com os Estados Unidos na questão de produção de milho. Que bom saber que hoje somos a nação com
com o maior rebanho no mundo. Não é fantástico isso aqui? Quanta riqueza, né? E como é bom, porque quando a sociedade ela tem riqueza, uma cidade, por exemplo, que tem riqueza girando, ela tem empregos, ela tem escolas boas, ela tem condição de dar uma melhor saúde, melhor segurança. E assim, isso tudo, meus queridos irmãos, faz parte da nossa preocupação em como sustentar a cidade enquanto povo de Deus. Não é desafiador isso aí? Mas o Salmo 144 faz uma colocação também para a gente orar pela juventude. Eu acho isso maravilhoso. No versículo, Salmo 144, versículo 12 fala: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Ele pede para orar pelos filhos. E a oração pelos filhos, pelos meninos, pelos rapazes, ela é muito interessante. Diz que eles sejam como plantas viçosas. Minha mãe gostava muito de avenca, de samambaia. Eu lembro muito dos comentários da minha mãe, como essa planta está viçosa. É uma planta que parece que pegou tudo que tinha da terra, trouxe aquela vida toda, está verde, tem energia. Que triste quando você tem uma geração desesperançada, uma geração sem acreditar nela mesma, sem crer que existe um futuro para ela, sem investir na sua educação, né? Sem investir no seu trabalho. E os meninos sofrem diretamente isso em épocas de crise política, né? Desencanto social. E a gente precisa orar pelos nossos filhos para que eles sejam como plantas viçosas. Agora, a oração pelas filhas, pelas mulheres, é diferente. Ele ora por duas coisas. Primeiro, que elas sejam pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. As pedras angulares eram o que dava sustentação aos edifícios, era de onde se construía tudo, era a base de sustentação. As pedras angulares eram as pedras de esquina. Jesus é a pedra angular da igreja. E é dali que se constrói todo esse edifício maravilhoso que é a igreja cristã, o povo de Deus. E o salmista está orando para que as filhas sejam como pedras angulares. Nós precisamos de meninas sólidas. Você já parou para pensar que famílias, que quando as mulheres elas são fortes, elas são estruturadas, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a insensata com a sua própria mão a derruba. Já viram como mulher ela tem o poder de construir a casa ou destruir a casa? Mulheres descabeçadas, mulheres desestabilizadas, desestruturadas, causam um dano tremendo à família. Muito da formação cultural e da cosmovisão que a geração atual tem depende daquilo que a mãe está dizendo às suas filhas e aos seus filhos. Mas fala ainda mais, não só que elas deveríamos orar para que elas fossem como pedras angulares, mas que elas fossem como colunas de palácio. As colunas de palácio, além da sustentação, ela tinha outro motivo. Elas eram colocadas com um aspecto estético. Era para as pessoas olharem e se admirarem daquilo ali. Então, ele ora para que as mulheres também elas deem um senso estético. Já viu casa de rapazes, né? Sem mulher, viu um caso de um homem solteiro? Dificilmente você vai encontrar uma casa de um homem solteiro que esteja bonita as coisas. O senso estético parece que não existe, mas casas de mulheres sempre tem um enfeitinho, uma coisinha bonitinha, uma samambaia, uma florzinha, não é mesmo? Então ore por isso, tá? Olha como não é que a igreja pode dar a sustentação. Mas é interessante que a Bíblia vai falar também que a gente tem que orar pela correta administração do dinheiro público. Olha o Salmo 72, que coisa fantástica esse texto aqui do Salmo 72. Ele diz aqui no versículo 1 a 4 o seguinte: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça, o teu povo, e os aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados, esmague o opressor. Ele está orando aqui para que os reis, que eram as figuras de autoridade daquela época, pudessem usar a justiça em favor dos necessitados. Mas lá no capítulo, ainda no mesmo capítulo 72, versículo 12 a 14, fala assim: porque o rei acode ao necessitado que clama,
e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva as almas aos indigentes. Está falando do bom rei que controla as coisas todas. E vimos também, como em 1 Timóteo 2, 1 a 2, o apóstolo Paulo diz que era para a gente usar a prática da oração para que vivamos vida mansa e piedosa, né? Com toda piedade e respeito. Olha que coisa interessante. O uso correto dos recursos traz abundância, traz bênção para a cidade, né? Mas eu queria também avançar um pouco mais em dizer, meus queridos, que nós também podemos sustentar a cidade, a igreja pode sustentar a cidade, protegendo espiritualmente a cidade. Há um texto de Isaías que me desafia tremendamente. O profeta está falando sobre Jerusalém, e ele fala assim: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como a tocha acesa. Ele está orando por Jerusalém. Agora, olha os versículos 6 e 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós que fareis lembrar do Senhor, nem descansem, nem dê a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor da terra. Eu pus guardas sobre os muros de Jerusalém. Qual era o objetivo desses guardas? Esses guardas aqui não eram guardas guerreiros para a guerra. Não, ele está falando aqui de guardas que jamais se calarão. Guarda normalmente não grita, não ora, não fala, né? Ele tem que ficar em silêncio. E qual era o objetivo desses guardas aqui? Os guardas aqui é o seguinte: vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis nem dê a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Ele está dizendo assim: eu quero que essas pessoas orem a Deus, porque Deus pode muitas vezes se esquecer. Essa linguagem de Isaías aqui é muito interessante. Ele está falando, vocês que vão fazer lembrar a Deus, porque pode ser que Deus perca aí a memória, esteja com amnésia. Então, vocês que vão fazer lembrados a Deus, não dê a ele sossego, enquanto ele não colocar sobre Jerusalém, até que ele estabeleça e coloque Jerusalém como objeto de louvor na terra. É muito significativa essa linguagem. Deus colocando o povo dele como guarda, para estruturar a cidade, para proteger a cidade, né? Então, meus queridos irmãos, nós vemos aí as estruturas, aquilo que a gente pode buscar no texto e encontrar aqui, né? Nós somos colocados para proteger espiritualmente a cidade. E Deus coloca o seu povo para orar, para construir casas, para dar filhos em casamento, para solidarizar-se com a cidade, mesmo a cidade mais ímpia, como Babilônia, mas entender, resgatar o senso de missão, por que estamos nesse lugar, nesse tempo, nessa história, fazendo o quê, qual é o objeto de Deus, qual é o objetivo de Deus para a nossa vida aqui. Eu espero que você seja abençoado com essa palestra e espero que você possa crescer na graça de Deus. E se você quiser também, você pode usar essa palestra e transmitir para outras pessoas e compartilhar. Deus abençoe. Aqui nós encerramos o nosso curso de Missão Urbana. Que Deus te abençoe.